Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e vale do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. E não há maior prazer do que eu saber que o meu Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É excelente, é bom, quando nós sabemos aquilo que nós cantamos. E verdadeiramente nesta manhã, estou cantando este louvor por saber que verdadeiramente o Senhor cuida de mim. Não apenas estou soltando palavras, nós temos que estar a cada vez mais atentos, mais ligados a esse fato de que o Senhor tem cuidado de nós em toda e qualquer situação, porque andando assim, nós com certeza vamos fazer aquilo que Ele espera que nós façamos com a nossa vida, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Estamos nessa quinta-feira aqui na igreja, quinta-feira, estamos gravando já as nossas lives do final de semana e com toda a convicção nós estamos colocando perante Deus as realidades que estão assediando as nossas vidas. Nesta quinta-feira, a nossa querida irmã saiu para socorrer a sua querida mamãe, a nossa querida Marlene, que encontra-se, Marilene, melhor dizendo, encontra-se em um estado de enfermidade, foi lá para o hospital, uma cirurgia, para ver
o que o Senhor tem para com a sua vida, eu tenho certeza que Deus tem o melhor para com a sua vida. Assim também a nossa querida Maria José, que é irmã da nossa querida irmã Terezinha, que viveu um momento difícil nesses 2 meses atrás, mas confiante no Senhor, permanece a cada dia crendo no poder de Deus. E também, meu amado irmão, não podemos nos esquecer nossa querida irmã Andréia, que precisa do poder de Deus, nossa querida irmã Neide, que precisa do poder de Deus. Eu creio que o nosso futuro está seguro na mão de Deus. E também que elas possam crer que o futuro da igreja, o futuro dos servos de Deus estão seguros na mão do Senhor. Então, por isso, eu já comecei o nosso trabalho cantando esse louvor. Não temos que ficar ansiosos, não temos que ter preocupação, porque o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Ele é o nosso Senhor. Amados irmãos, vamos nessa manhã fazer a oração para iniciarmos o nosso culto, para iniciarmos a nossa pregação. Vamos orar por nossas vidas, orar pelo nosso ministério, orar por tudo que o Senhor pode realizar no nosso meio, nesse dia, porque Ele é bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, os teus servos, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua bendita e santa misericórdia, que nos alcança de uma forma especial, nos permitindo, Senhor, estamos reunidos nesta manhã de domingo, com os nossos corações abertos, para louvar, para engrandecer, para bendizer o teu nome e para recebermos, ó Deus, a tua palavra, o alimento que o Senhor tem preparado para com as nossas vidas nesse dia, para nos dar crescimento. Derrame, ó Pai, da tua graça sobre nós. Abra o nosso entendimento, unja, Senhor, a leitura, unja, ó Deus, os tópicos, o esboço da mensagem, para que ao pregarmos, ó Deus, possamos encontrar guarida em cada coração que nos ouve e possamos abençoar cada vida para a honra e para a glória do teu nome. Lembramos de interceder pelo Ministério Cristão de Nova Vida, em Nilópolis, ó Deus, orarmos pela igreja matriz, aonde o nosso bispo Carlos Alberto ali está com a incumbência, com a responsabilidade de abençoar, ó Deus, as vidas, ó Deus, com a sua palavra, com as pregações que tem estabelecido nas suas lives. Venha ser com ele, Pai, a cada dia mais e mais, ampliando o alcance da sua mente, dando a ele, ó Deus, recursos que só o teu Espírito Santo tem para abençoar a vida do teu povo. Derrame da tua graça, dando-lhe saúde para ele, para a sua esposa, para os seus filhos, que a sua família esteja debaixo da graça do Senhor, fazendo a cada vez mais a tua vontade. Lembramos de colocar perante o Senhor a vida da nossa amada irmã Marilene, ó Deus, nossa amada irmã, ó Deus, de Maria José, que é irmã da nossa querida Terezinha. Lembramos de colocar perante o Senhor também a vida de Andréia, a vida de Neide, para que o Senhor venha tocar, o Senhor venha sacudir, ó Deus, as suas vidas, operando o milagre, a maravilha que só o Senhor pode operar, Deus. Nós cremos, ó Pai, no teu agir, cremos que o Senhor pode, ó Deus, transformar, ó Deus, a vida dessas nossas irmãs, para a honra e para a glória do teu nome, porque tu és Deus. Toma, ó Deus, a vida dessas nossas irmãs e opere o milagre, opere a cura, para a honra e para a glória do Senhor. Lembramos de colocar perante o Senhor a vida de Miguel, a vida de Rafael, a vida de Gabriel, de Gustavo, ó Deus, de Pietro, ó Deus, de Camille, de Carol, de Isabelle, de Bernardo, de Tiago, Senhor, Azaf, de Helena, de Caio, a vida de João Pedro, a vida de Giovana, a vida de Vandei, a vida dos Lourenço, ó Pai, tanto o Lourenço da Andréia, como o Lourenço do Marcos Vinícius, ó Deus, venha tomar essas crianças em tuas mãos, abençoando-os, ó Pai, no corpo, na alma, no espírito, abençoando, abrindo o alcance das suas mentes, para que tudo o que nós temos investido, temos aplicado nos seus corações, possam crescer juntos com eles, e assim a tua graça fazer a diferença no futuro, em nome do Senhor. Amém e amém. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Meus amados irmãos e amigos, nessa manhã de domingo, nós estamos incumbidos de uma responsabilidade muito especial.
aproximadamente uns 4 meses atrás, se não é isso, é quase isso, 4 meses atrás, uma determinação dos governos estaduais, municipais, federais, nos colocou na possibilidade ou na impossibilidade de estarmos juntos aqui pregando a palavra de Deus. Diante dessa pandemia que tomou conta do coração de pessoas, nós ficamos proibidos até mesmo, podemos dizer, de pregar a palavra de Deus com o povo presente para ouvir a palavra de Deus. Aqui estou sozinho na igreja, pregando a palavra, mostrando para os irmãos, a palavra está chegando no lar de vocês, mas é muito diferente de estarmos juntos aqui na igreja, convivendo essa realidade. Mas, meus amados irmãos, o tempo tem passado e estamos prestes a reabrirmos novamente a Igreja de Deus. Estamos prestes a reabrir para que estejamos juntos, pregando, ouvindo, cantando, adorando o nome do Senhor. O dia está próximo de chegar e, nesta manhã, o Senhor Deus me incumbiu da responsabilidade de trazer a palavra de Deus, que tem como título o retorno. O retorno. Há um desejo de retornarmos, de vir para a casa de Deus, e o retorno. Como será? A palavra de Deus, nesta manhã, tem esse título, o retorno, como será? E nós vamos abrir, nesta manhã, a nossa Bíblia, no Evangelho segundo São Marcos, Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 19, uma narrativa altamente especial para o retorno. Glória a Deus. Marcos 11, do versículo 15 ao versículo 19, diz o seguinte: a purificação do templo. E foram para Jerusalém, e entrando eles no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Os principais sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Amém e amém. Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela leitura altamente abençoada da tua palavra nesta noite e pedimos, ó Deus, uma capacitação dos altos céus para entendermos tudo que o teu Espírito há de falar aos nossos corações, para que, ó Deus, possamos, ó Deus, assimilar a tua palavra e, ó Deus, retornarmos, ó Deus, com a tua igreja, com a convicção de que estamos fazendo a tua vontade, o teu querer, para a honra e para a glória do teu nome. Na autoridade que é no nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer artimanha do mal. Não admitimos que nada e ninguém nos impeça a pregar e entender a tua palavra nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, nesse dia, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, vimos Jesus tomando uma postura que trouxe um espanto, trouxe uma preocupação no coração daquele povo que ali estava. E por que não dizer também que esta postura tomada por Jesus também não traz para os nossos corações uma preocupação um pouco acima daquela que nós temos tido ao nosso acesso ao templo de Deus.
a nossa entrada para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus agiu, Jesus tomou uma postura que não estava acostumado, ou que as pessoas não estavam acostumadas a vê-lo tomar. Mas, meus amados irmãos, como tudo tem um motivo, como tudo tem um porquê, havia, meus amados, uma profecia em Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, para entendermos esta atitude tomada por Jesus. Havia essa profecia lá no livro de Malaquias, capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 1 para poder mergulharmos com mais tempo nessa tarde. Aleluia. Olha o que diz o versículo 1 de Malaquias, capítulo 3. Diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Uma profecia mostrava a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus estava purificando o templo, mostrando que a igreja não era e não é lugar aonde atitudes diferentes da adoração são tomadas. Mostrando para o povo que a igreja não era lugar onde homens charlatões usam da igreja ou da religião para encher os seus bolsos de dinheiro. Jesus tomou essa postura para entendermos que a igreja é do portão para dentro. Não queremos dizer que eles estavam dentro do templo fazendo coisas pesadas, não, mas Jesus estava mostrando que a igreja é do portão para dentro. Ao chegar a partir do portão da igreja, já estamos na igreja. E Jesus fez isso para que o povo percebesse aonde estavam entrando. A igreja era um lugar de adoração, e a adoração genuína havia sido interrompida para que os interesses escusos daqueles charlatões estivessem ali implantados. Por causa disso, Jesus tomou uma postura de trazer tudo para o seu devido lugar. E nessa manhã, meus amados irmãos e amigos, nós seremos levados pelo Espírito do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seremos levados pelo Espírito Santo de Deus a eliminarmos em nossas vidas, com base nessa narrativa, nessa leitura que nós fizemos, eliminarmos em nossas vidas tudo aquilo que não glorifica a Deus. Ao chegarmos neste lugar, tomarmos a postura que elimine em nós tudo aquilo que não glorifica a Deus, tudo que não exalta o seu nome, quando nós entrarmos aqui neste lugar. Jesus está nos santificando. Ao fazer essa santificação no templo, Jesus está santificando as nossas vidas com o propósito da sua presença no nosso meio. E para nos santificar, e nós somos o templo do Espírito Santo. Para entendermos que nós somos o templo do Espírito Santo, e precisamos viver em santidade e em espírito. Então vamos orar nessa manhã, vamos fazer essa oração para a honra e para a glória do Senhor. Jesus, em teu nome, faze-nos honrar a tua palavra. E conceda-nos, ó Senhor, que vivamos em santidade de vida
em santidade de vida e em amor. Ensina-nos, ó Deus, a nos mantermos na Tua palavra e mantermos a Tua palavra viva em nós, e livra-nos, ó Deus, dos falsos ensinos para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o que dizer do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ao vermos essa postura tomada por Ele, o que dizemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A não ser do fato de que Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. Você viu Jesus ontem, você vê Jesus hoje, e você, se vê Jesus amanhã, você vai ver que não houve, não há e não haverá alteração no Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. De maneira, meus amados irmãos, que o ser bem-aventurado, o ser cristão bem-aventurado, depende tão somente desse nosso entendimento. Ser um cristão bem-aventurado depende unicamente desse nosso entendimento. Qual o entendimento, pastor? Da valorização da casa de Deus. Precisamos valorizar a casa de Deus. Jesus mostrou toda a sua indignação, pois o povo não atentou e não atentava para a necessidade de se ter compromisso com a igreja. Quando não há compromisso da minha, da sua, da nossa vida em relação à igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com certeza o Senhor fala, o Senhor toca nos nossos corações. Meu amado irmão, naquele momento, o povo conheceu um Jesus que até então eles não conheciam. Tomaram conhecimento de um Jesus que tomava uma postura que eles não esperavam que Jesus pudesse tomar. E passando o tempo, quem sabe, eu, você, não precisamos conhecer esse Jesus, para nós ampliarmos o nosso servi-lo, para servir melhor aos seus propósitos, servirmos com organização e servirmos com compromisso. Porque essa postura tomada por Jesus, meus amados irmãos, nesta ocasião, percebemos que Jesus estava organizando a casa de Deus. Estava organizando o lugar de adoração. Jesus estava organizando a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele povo conhecia um Jesus que usava as mãos para acalentar a cabeça das pessoas, passar algo para abençoar a cabeça das pessoas. Só, meu amado irmão, que essa mesma mão do Senhor Jesus, que acalenta, ela também desce o porrete, de vez em quando. Ela também desce o porrete quando se faz necessário, e nada mais necessário naquele momento do que o Senhor Jesus descer o porrete, para que tudo tomasse uma forma, para que tudo voltasse ao normal. Atentem, meus amados irmãos. A igreja estava caminhando de uma forma tão pesada naquele momento, que só o que podia mudar aquele povo, aquelas pessoas naquela ocasião, era o Senhor descer o porrete. É tão somente agir assim como ele agiu. Não havia mais uma palavra que ele pudesse trazer,
uma palavra, como ele estava acostumado a fazer, que ele viesse trazer, que iria mudar a vida daquele povo. O povo precisava sentir o poder e a autoridade para que pudesse submeter e viver em conformidade com o que Deus esperava. E, meus amados irmãos, qual o problema da igreja hoje, depois de 2000 anos dessa realidade? Qual o problema da igreja hoje? E nós olhamos e vimos que a falta de compromisso do povo tem sido o problema da igreja hoje. O tempo passou e os servos de Deus têm o entendimento de tudo que o Senhor espera que seja feito na sua casa, na igreja de Deus. O povo tem conhecimento, tem o entendimento, mas ainda assim procedem mal. Ainda assim procedem de uma forma totalmente contrária à qual o Senhor Jesus espera. Meus amados irmãos, analise profundamente esse momento. Precisamos pregar a palavra de Deus como se fosse hoje, como se fosse algo na nossa carne, para poder entrarmos naquela situação, naquela condição e entender o porquê de Jesus tomar aquela postura. Entendo, amados irmãos, como o povo procedeu mal. Como aquele povo procedeu mal na casa de Deus e como nós procedemos mal na casa de Deus. Eu quero que você entenda algo nessa manhã de domingo. Procedendo de forma irreverente em um lugar que exige de nós toda a nossa reverência, nós não estaremos isentos de sofrermos tamanha repressão, assim como aquele povo sofreu naqueles dias. Se nós procedermos de forma irreverente neste lugar, que exige de nós a nossa total reverência, nós não estaremos livres de sermos repreendidos, assim como o Senhor repreendeu aquele povo. Meus amados irmãos, antes da quarentena, já não é nem mais quarentena, já passou de quarentena. Antes da quarentena, qual tem sido a postura do povo estando na igreja? Como era a sua vida, vamos dizer, há 4 meses atrás, na igreja? Como era a minha vida? Eu digo, meus amados irmãos, fazemos tudo que Jesus condenou no passado. Olhamos para essa narrativa e vemos que fazemos tudo que Jesus havia condenado lá atrás. Jesus havia dito para com o povo que não procedessem daquela forma. Mas o tempo passou, o tempo foi chegando e nós olhamos e vimos a mesma condição, a mesma posição sendo tomada anos depois. E por quê, pastor? Porque hoje vende-se utensílios na casa de Deus. Jesus repreendeu ontem, mas hoje vende-se utensílio na casa de Deus. E nós começamos essa pregação dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje o será para todo sempre. Aquilo que ele condenou ontem, ele condena hoje também. Aquilo que ele abraçou ontem por ser algo maravilhoso, algo bom para o corpo, ele também abraça hoje, meus amados irmãos. Então, eu estou trazendo essa palavra para que nós entendamos o retorno. Como será o retorno? Como estaremos retornando para a casa de Deus? Até antes da pandemia, vendia-se utensílio na casa de Deus.
O povo vivia fofocando na casa de Deus. Assim era a postura que nós tomávamos. E pasmem-se, irmãos, havia irmãos que até dormia no momento da pregação da palavra na casa de Deus. Irmãos que até dormiam nesse momento. Como será, pastor, o retorno? Como será o nosso retorno? Meus amados irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo, uma linguagem bem popular, desça o porrete em nós. Precisamos. O Espírito Santo desça o porrete em nós, para poder chegarmos bem nesse lugar. Chegarmos bem e sermos bem recebidos por Deus. Sermos bem recebidos pelo Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo nos sacuda para entendermos a nossa postura. Por que, pastor, esse procedimento ainda existe hoje na igreja? Por que nós vivemos ainda assim na igreja? O povo de Deus ainda não entendeu e ainda não entende o que é igreja. Jesus, naquela ocasião, ele repreendeu o povo, chutou o balde, numa linguagem bem popular, lançou tudo por terra, mas ele explicou o porquê de estar fazendo aquela postura. Está tomando aquela atitude, você pode até estar um tanto quanto perplexo, surpreso por uma palavra dessa estar chegando ao seu coração numa hora dessa. Mas entenda, meus amados irmãos, estamos prestes a retornar para o templo, para a igreja. E o nosso retorno precisamos chegar com algumas mudanças, com algumas diferenças em nossas vidas. Não procedemos da mesma forma. Entenda, meus amados irmãos, esta mensagem está sendo dividida em três. São três mensagens. Está sendo pregada agora de manhã, será pregada na parte da noite e também será pregada na terça-feira, para nós mergulharmos, para entendermos o retorno como tem ou como terá que ser. Jesus explicou ao povo o que era a igreja. E nós precisamos entender que a igreja precisa caminhar como caminhava antes, entendendo a igreja como ela deveria ser. E o povo, por Jesus tomar aquela atitude, o povo somente estará assumindo nos nossos dias a igreja como o Senhor espera que ela seja assumida quando o povo souber o que é igreja. Parece brincadeira, mas as posturas que nós temos tomado muitas vezes mostram que nós não sabemos o que é igreja, meus amados irmãos. De maneira que eu pergunto nesta manhã, quem sabe o que é igreja nos nossos dias? Falamos tanto de igreja, vou na igreja, estou da igreja, sou da igreja, mas o que é igreja? Será que você sabe o que é igreja? Jesus, meus amados irmãos, nessa manhã, está nos chamando ao entendimento, está definindo a igreja em dois ângulos. Jesus define a igreja em dois ângulos para nós, para que nós possamos mergulhar e chegarmos com uma nova postura de vida. E tem mais. Enquanto não a entendermos como Ele espera que entendamos, isso sem sombra de dúvida, enquanto nós não entendemos como Ele espera, o nosso compromisso jamais será na dimensão que Ele precisa ser encarado. Vamos assumir o compromisso como fazemos, mas da maneira que nós bem entendemos e não como o Senhor espera que nós venhamos a assumir. Então, meus amados irmãos, o que é igreja para o Senhor e Salvador Jesus Cristo?
Vamos começar pelo primeiro ângulo que o Senhor vê a igreja. Como é igreja para o Senhor Jesus Cristo? Isaías, capítulo 56. Isaías, capítulo 56. Aleluia. Versículo de número 7. Isaías 56, versículo de número 7, diz o seguinte: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei aonde? Na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Como pastor, Jesus define como Jesus vê a igreja. Jesus vê a sua igreja quanto à sua essência. Quanto à sua essência, ele está nos mostrando nesse primeiro ângulo como ele vê a igreja. E Jesus diz para nós que a igreja é a casa de Deus, a casa do meu Pai, a casa de Deus. De maneira que nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não podemos entrar de qualquer maneira na casa de Deus. Não podemos entrar na igreja de qualquer forma, de qualquer maneira, meu amado irmão. E por que, pastor, que nós não podemos entrar na igreja de qualquer maneira? Porque Deus está sempre aqui. Aqui na sua casa, Deus está sempre presente, sempre disposto a nos dar o seu melhor. Amém, irmãos? Deus está sempre disposto a nos dar o seu melhor, como essa palavra de esclarecimento nesta manhã. Essa palavra de uma postura nova nesta manhã. Deus está sempre disposto a dar para nós o seu melhor. E o mínimo que podemos fazer para Deus é ofertar o nosso melhor para Ele. Ofertar o nosso melhor para Ele. Você tem que vir para a casa de Deus com o seu coração aberto, com a sua mente voltada para Deus, disposto a dar o seu melhor para Ele. Isso que você precisa atender. As outras coisas, os outros interesses seus, é outra realidade. O que você tem que fazer ao vir para a casa de Deus é disposto a dar o seu melhor para Ele. Mas qual a realidade? A reverência a qual esse lugar tem sido encarado até aqui, muitas vezes mostra que não esperamos o Senhor na mesma dimensão a qual Ele nos espera, na mesma dimensão a qual Ele espera a nossa vida. O Senhor, nosso Deus, a cada culto, estar aqui neste lugar para que nós o adoremos, para que nós tomemos posturas de exaltação, para que nós levantemos o seu nome com louvores, com cânticos espirituais. É isso que Ele espera de nós. E como nós devemos chegar na igreja ao retornarmos para a casa de Deus? Como nós devemos chegar? Se a igreja é a casa de Deus, nós devemos chegar com expectativa e com alegria no nosso coração. Assim nós devemos chegar na casa de Deus, cheio de expectativa, cheio de alegria. Expectativa de quê? De que eu vou encontrar com o Senhor, eu vou encontrar com o meu Deus. Uma expectativa sem igual no meu coração. E mais, uma alegria sem igual, porque esse encontro há de proporcionar uma alegria jamais vivida por mim no meu coração. Cada culto tem que ser encarado dessa forma por mim, de uma forma diferente,
para que eu possa alcançar essa dimensão de vida que este lugar pode me proporcionar. Esse lugar é a casa de Deus, amém, irmãos? É a casa de Deus. Só que acontece o contrário. Acontece exatamente o contrário, em alguns casos. Deveríamos chegar com expectativa e alegria, mas chegamos com tristeza e desânimo, muitas vezes, no nosso coração. Chegamos com tristeza. Deitamos ontem para dormir. Oramos para dormir. O Senhor abençoou a nossa vida, abençoou o nosso sono. Mas a grande dificuldade é que nós levantemos nesse domingo para vir à casa de Deus. Levantamos ao domingo para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus. Hoje nós estamos com as lives. Estamos fazendo as lives, estamos levando a palavra até a tua casa. A igreja está saindo do seu lugar e está indo até a sua casa. E qual é a reverência a qual você tem apresentado para a igreja? Qual é a reverência? Aparenta, meus amados irmãos, até mesmo que um sacrifício toma conta de corações, quando deveria haver um prazer. As pessoas têm dificuldade até mesmo de estar assentado no seu lar, ouvindo a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Nem parece que é o Senhor que nós vamos encontrar ao ouvirmos a sua palavra. Nem parece que é o Senhor que estará falando conosco. Qual deve ser, pastor, a nossa postura ao retornarmos para a casa de Deus? Qual deve ser? O que mais tem vindo, o que mais tem batido nos nossos corações é verdadeiramente uma cobrança. O povo tem cobrado verdadeiramente o retorno para a casa de Deus. O povo tem cobrado. Mas, meus amados irmãos, como que o povo deve vir para a casa de Deus? Como nós devemos chegar para a casa de Deus? Diante da postura a qual o Senhor Jesus Cristo tomou, nós devemos chegar na igreja com um espírito de antecipação. Precisamos chegar na igreja com espírito de antecipação, mas só que muitos têm apresentado um espírito de atraso. As pessoas têm atrasado a sua postura, a sua condição de culto está no culto da igreja. Pasmem-se, irmãos, mas tem pessoas que a hora que elas começam a louvar a Deus, em espírito e em verdade, a hora que ela começa a adorar a Deus como convém, é a hora quando o louvor já está terminando. Olha a postura a qual a pessoa tem procurado tomar. Quando a sua essência, a igreja, precisa ser encarada por nossas vidas de uma forma bem mais espiritual. Quanto à sua essência, a nossa postura tem que ser bem mais espiritual do que a que nós temos tomado. Nós estamos prestes a voltar, mas a nossa volta não pode ser a mesma. Não podemos continuar
com posturas inadequadas, as quais nós usávamos, as quais nós utilizávamos antes da pandemia. Por quê, pastor? Porque quanto à sua essência, Jesus vê a sua igreja. Jesus olha em primeiro plano para com a sua igreja como a casa de Deus. E tem mais, pastor. Jesus vê a sua igreja no segundo ângulo quanto à sua eficácia. Quanto à sua eficácia, Jesus vê a sua igreja. E quanto à sua eficácia, a igreja de Deus é poder. A casa de Deus é poder, amados irmãos. Ele definiu como a maior estrutura nessa terra é a igreja de Deus. A maior estrutura, pode ventar, pode ter terremoto, pode ter perseguição, pode ter o que for, mas a igreja permanece na mesma condição a qual por ele foi estabelecida. Vamos ver Mateus 16, versículo 18. Vamos ver o que diz a palavra de Deus quanto à sua eficácia. Mateus 16, versículo 18, diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha casa, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse para Pedro: você é Pedro, mas sobre esta pedra eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quanto à sua eficácia, a igreja de Deus é poder. É poder. Ele a definiu como a maior estrutura. O que nós podemos entender com essa definição da igreja, que a igreja de Deus é poder? Ela sofrerá muitos contra-ataques, sofrerá muitas investidas no decorrer do seu tempo, mas nem o diabo pode qualquer êxito contra a igreja. Cada um tem que entender nessa dimensão. Nem o diabo pode qualquer êxito contra a igreja. Jesus não somente falou, mas ele deu provas disso. Jesus deu provas de que nem o diabo poderá contra a igreja. Muitas foram as tentativas do diabo para tentar brecar, para tentar frear a igreja do Senhor Jesus. Mas a igreja, ela sempre venceu e sempre vencerá. Sempre venceu e sempre vencerá se ela permanecer na condição a qual ela foi estabelecida. Se ela permanecer com o entendimento de que, quanto à sua essência, a igreja é a casa de Deus, e quanto à sua eficácia, a igreja é poder. Precisamos ter esse entendimento para permanecermos vitoriosos diante das investidas do diabo. Você pode ver, meu amado irmão, nessa manhã, ao terminar esse culto, você pode ver em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, uma investida de Satanás para tentar frear a igreja, para tentar frear o avanço da igreja. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Uma tentativa pesada do diabo, tentando parar o crescimento da igreja, tentando levar Jesus a ceder às suas investidas. Lá estava ele tentando, mas por que ele não conseguiu? Porque a igreja de Deus é poderosa, o Senhor Jesus é poderoso. E vimos depois em Marcos capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 33, lá está ele mais uma vez tentando inibir o avanço, o progresso da igreja, mas Jesus ali estava mostrando para ele
que a igreja, quanto à sua essência, é a casa de Deus, mas quanto à sua eficácia, a igreja de Deus é poder. E vimos também em Lucas 23, do versículo 39 ao versículo 43. E lá estava mais uma vez as forças do mal tentando contra a igreja, como fazem nos nossos dias. Mas como Jesus entendia, como a igreja era, na sua essência, a casa de Deus, e também na sua eficácia o poder, mais uma vez trouxe a resposta que aquele que estava tentando a igreja não tinha conhecimento. Resumindo, meu amado irmão, a igreja sempre venceu em Jesus. E tudo que Jesus espera é que a igreja siga vencendo, aleluia. Siga vencendo o que Jesus espera, que a igreja siga vencendo. E como entender, pastor, essa vitória da igreja? Como entender? Ao falar do poder da igreja, não é do templo que nós falamos. Não é do templo. O templo voltará a abrir as portas, voltará a estar com as portas abertas, recebendo as pessoas. Não vai demorar muito tempo para que isso aconteça. Mas o poder da igreja não está no templo. Não é esse templo que é o poder da igreja. O poder da igreja, preste bastante atenção. O poder da igreja, ele é visto quando nós assumimos o nosso compromisso como igreja. Quando nós assumimos o nosso compromisso como igreja, nos assujeitamos a tudo que o Senhor estabeleceu para que a igreja siga vitoriosa, atentamos para os nossos compromissos, aí está o poder da igreja. Amados irmãos, Cristo assumiu-se como igreja de Deus. Ele assumiu-se como igreja de Deus. E ele foi um vencedor. Provas e mais provas incontestáveis de que Cristo foi um vencedor. Venceu todas as artimanhas, todas as lutas, todas as tramóias do diabo. Cristo venceu. E, meus amados irmãos, estamos prestes a voltar. E para voltarmos e sermos vencedores, sermos mais do que vencedores, sermos vistos como um povo vencedor, tudo o que nós precisaremos é nos assumirmos como o Senhor espera que venhamos a nos assumir, como igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como pastor, na sua essência, entendendo na sua essência a casa de Deus, e também entendendo quanto à sua eficácia o poder de Deus. Assim é a igreja, a casa de Deus e o poder de Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Aleluias. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Que, ó Deus, alcance a guarida em nossos corações, nos abençoando no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Que possamos, ó Deus, entender, ó Deus, o lugar o qual nós estamos pisando. Possamos entender, ó Pai, qual, ó Deus, a forma a qual devemos proceder ao chegarmos na Tua casa,
na tua igreja, para que possamos ser abençoados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Ficamos parados, ó Deus, 4 meses sem estar na tua casa e não queremos voltar, ó Deus, na mesma dimensão a qual nós estávamos há 4 meses atrás. Algo novo do Senhor precisa acontecer em nossas vidas para que a mudança radical se faça em nós, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por tudo e por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.